Vamos lá, meus amigos, quanto ganha um profissional do comércio de sucatas? Esse vídeo aqui está relacionado com o nosso artigo lá no nosso site virapuru.com, onde eu passo uma tarefa para vocês justamente falando sobre esse assunto, né? Então eu vou deixar o link aqui embaixo para que vocês possam ler também o artigo e entender todo o contexto. Nesse artigo eu estou perguntando para vocês o seguinte: dado um exemplo que é você compra a latinha de alumínio a R$5 e vende a R$8 em uma cidade que fica a 200 km de distância de onde você comprou, então quanto você ganha, né? Claro que tem a consideração também do frete. E quando a gente responder essa pergunta, a gente vai entender o potencial de ganho de quem trabalha nessa área. Tudo bem? Parece fácil, mas vai despertar aqui algumas curiosidades em você, quem sabe até uma vontade de empreender na área de resíduos, quem sabe virar aí um empresário da área de resíduos, quem sabe até não um dono de sucata, mas um profissional do comércio de sucatas, né? E aí isso tudo está sendo explicado lá no nosso artigo. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero esclarecer é que no nosso artigo eu digo que o ganho com o comércio de sucatas ele não é afetado necessariamente pelo preço final do produto, que é uma grande crença que existe em várias pessoas. E aqui eu preciso esclarecer o seguinte: isso tem uma exceção, essa regra tem uma exceção que é para os catadores de material reciclável ou reutilizável. Porque quando o catador ele vai catar o material, ele não está comprando, né? Ele cata, digamos, a custo, entre aspas, zero, que na verdade não é zero, é o tempo de vida dele, que depois no final da vida isso vai ser muito importante, vai querer recuperar e não pode, mas enfim, são outras questões. Mas digamos que ele vai a custo zero e aí ele vende, aí a latinha de alumínio, vamos falar de latinha de alumínio, ela está a R$5 hoje, amanhã acontece alguma coisa, baixa para 4. Então, logicamente que a margem de lucro dessa pessoa que cata, logicamente que ela vai sofrer um impacto, né? Contrariando isso que eu falei. Porém, quem trabalha com compra e venda não necessariamente vai sofrer esse impacto. E por que não? Você consegue imaginar por que não? Né? Então, responde aí, que aí eu vou falar um pouco do meu exemplo, e aí vai pensando nisso, que aí depois de eu fazer o cálculo aqui, vamos fazer o cálculo meio que só na mente mesmo, e aí a gente volta a esse assunto, né? Vamos torcer para que eu não esqueça aqui também. Vamos lá. Então vamos lá, o exemplo da cidade. Por que a 200 km de distância? Porque, gente, você dificilmente vai conseguir uma boa margem de lucro na compra e venda de materiais recicláveis, de sucatas, enfim, se você estiver na mesma cidade. Então, provavelmente, na compra e venda, tá? Na compra e venda. Estou falando de margem, que é a diferença entre a venda e a compra. Você compra por 5 e vende por 8, então sua margem é R$3 por quilo de latinha de alumínio. Essa é a sua margem de lucro. Entre aspas, esse lucro vai pagar frete, vai pagar almoço de alguém, vai pagar hospedagem, sei lá, o que você... Tudo que for necessário para que você possa fazer a operação de compra e venda. Tudo entra aqui dentro. Aí o lucro é realmente o final ali, descontando tudo, tá? Então vamos primeiro pegar um exemplo clássico. Comprei a R$5 numa cidade X, aí viajei, fretei um caminhão e levei para uma cidade Y a 200 km, que aí eu vendo a R$8. E no nosso exemplo aqui, eu estou falando de 100 quilos por dia. Como o mês tem 30 dias, então a gente vai ter 3 toneladas no final, né? Cada 10 dias vou ter 1 tonelada, 30 dias, então vou ter 3 toneladas no final. Como a minha margem é de R$3 por quilo, ou seja, eu vendo por 8 e compro por 5, 8 menos 5, 3, R$3 por quilo, então eu estou com R$3.000 por tonelada, e aí vezes 3 toneladas eu estou com R$9.000. E aí vem o frete. Aí vem o frete, né? Os custos, isso aí é o faturamento, quanto você ganha, pode ganhar. Então, vem o frete. Aí o frete vai custar, digamos, 200 km, vai custar hoje R$500, R$1.000, sei lá, vamos dar R$1.000 para facilitar a conta aí para todo mundo. Tá? Então, vamos lá. Então, R$9.000 de faturamento, menos R$1.000 do frete, alimentação, sei lá, hospedagem, sei lá o que você precisou, R$1.000, tá bom. Aí você está com um lucro de R$8.000, tá?
Se você for pagar imposto, aí vai abater disso aí, mas digamos que, sei lá, você vai pagar de imposto, digamos, 30, sei lá, 10% do faturamento, aí você vai fazendo a conta, né? 9 mil reais, tira 900, fica 8.100 menos 1.000, aí fica 7.100 reais, que é um bom lucro. Se você imaginar por 3 toneladas, né, aí você vai conseguir esse lucro. Tá? Ficou claro isso? Então agora pensa assim, bom, como é que você entra no comércio de sucatas, né? Você vai entrar da seguinte forma, você vai pegar o material, vai ver a margem que você consegue e aí você vai praticando isso. Aí tem a pergunta que todo mundo se faz, não, mas qual é o material mais lucrativo? Para quem trabalha com comércio, ou seja, compra e venda, isso não tem sentido essa questão, porque você tem que ver onde você tem a maior margem. E o preço final de mercado não é isso, entendeu? O preço final, por exemplo, o PET vai variar aí, quem sabe, de R$1 a R$6 o quilo, a dependendo da cidade, da região, do estado, da qualidade do material, sei lá, alguma coisa assim. E aí você vende por R$2 a mais do que aquilo que você comprou. Essa é a margem. Não importa se você compra a R$1 e vende a 3, ou então compra R$3 e vende a 5. A margem vai ser sempre 2. Então isso não vai afetar para você, tá? E isso, se você pegar essa mesma margem e jogar no alumínio, se você compra por 5, vende por 7, mesma coisa, a margem é 2. Então o que vai aumentar seu lucro é a quantidade de material. Nesse caso, digamos assim, sem alterar a qualidade, né, o processamento, agregar valor de alguma forma. Mas eu estou falando só da maneira mais simples possível, né? Você tem ali aquele material. O que vai aumentar seu lucro é a quantidade. Então é margem vezes quantidade de material. É isso que vai dizer seu lucro. Ou seja, se você observa essa fórmula, a margem de lucro, R$2 vezes quantidade, na margem você vai fazer o possível para você conseguir a maior margem possível, lógico. Agora, na quantidade é que você consegue ser determinante. Então, para quem trabalha com comércio de sucatas, o fundamental é ter quantidade de material, porque mesmo que você tenha uma margem pequena, mas se tiver muita quantidade, ainda assim você vai ter uma boa margem, você vai ter um bom lucro, certo? Você tem uma margem ali de R$1, mas tem, sei lá, 10 toneladas por dia, são R$10.000 por dia. 10.000 euros, 10.000 kwanzas, sei lá, a moeda que você está aí no seu país, percebe? Essa é a lógica do negócio com sucatas. Ou seja, você começa com uma renda extra, você vai praticando, vai aprendendo, vende na primeira sucata que você vê e tal, só para praticar, para sentir o gostinho. E aí depois você vai se especializando e escalando esse negócio. Quanto mais você vai escalando, mais você vai ganhar dinheiro. Tudo bem? Então vamos voltar lá àquilo que a gente falou agora há pouco, né? Qual é que era a pergunta, gente? Era por que o catador ele vai sentir o impacto e quem trabalha com compra e venda não vai sentir o impacto. Eu acho que eu já até meio que respondi isso no vídeo, né? Porque imagina só, um catador, ele vai trabalhar 8 horas por dia, digamos que ele consiga catar, sei lá, vai coletar 1 tonelada de latinha de alumínio. Aí ele vai vender isso a R$5, então são R$5.000. Mas dificilmente ele vai conseguir coletar mais do que 1 tonelada por dia, caso essa seja a produção dele mesmo, entendeu? Mesmo que ele se esforce, mas vou procurar cliente bom, ele vai ter em algum momento, ele vai ter um limite, de trabalho, porque o tempo dele é limitado, e como ele precisa do tempo para ter material, tempo dele mesmo, então não vai conseguir, vai bater num teto em algum momento. Ele só vai conseguir escalar quando ele entrar realmente no comércio, ou seja, comprar e vender. Porque aí imagina só, em vez de pegar, né, e lucrar por 1 tonelada por dia R$5, dá R$5.000, se ele comprasse, né, de 10 outros catadores e aí ganhasse uma margem, aí compra por 5, vende por 7, R$2, então dá R$2.000 por tonelada. Só que vezes 10 daria R$20.000 em vez dos 5. E ele não gastaria muito tempo com isso, ele simplesmente chegaria no final do dia, compraria lá de todo mundo e aí ele tem a margem dele. Então você percebe que para realmente ganhar dinheiro nesse mercado, o importante é você descobrir fornecedores e descobrir compradores, para que você construa a sua margem. O resto, claro, você vai aprendendo ali no dia a dia.
percebe? Então é por isso que quem trabalha com margem não sofre essa variação de preço do mercado, mas quem trabalha catando, esse sim vai sofrer. Então é comum você ver donos de sucata passando por crise sem se importar muito, né? E aí, claro que ele vai pagar mais ou menos, mas a margem dele não diminui. Já os catadores, eles vão sofrer, porque eles vão dizer, olha, o preço baixou, aí como ele catou, então ele sente esse impacto mais forte do que o dono de uma sucata. Tudo bem? Só para finalizar, o comércio de sucatas, ele pode ser praticado, claro, por qualquer pessoa, basta que para isso você pode começar até mesmo na sua própria casa, entendendo quais são os materiais que você poderia comercializar e começar a juntar isso e fazer sua primeira experiência. A partir daí, você vai desenvolver estratégias para pegar e conseguir cada vez mais materiais. Bom, você pode fazer isso tentando no dia a dia, vai precisar, sei lá, de 1 ano, 2 anos para fazer isso, ou você pode fazer o nosso curso de comércio de recicláveis, faz um pequeno investimento e aí aprende isso durante uma manhã com todos os macetes, com várias dicas de como você pode fazer isso melhor, né? E aí já começa a ganhar dinheiro, né? Esse curso de comércio de sucatas, ele foi feito para que você consiga aprender numa manhã para praticar à tarde, assim, entendeu? Então é um curso realmente rápido. Ele vai ativar a sua lógica para que você entenda que isso, primeiro, você não precisa catar no lixão, você não precisa catar nas ruas, mesmo que você seja catador, você não precisa continuar isso, você pode melhorar esse processo se você trabalhar simplesmente com comércio de sucatas, tá bom? Ficou curioso? Vou deixar o link aqui embaixo do nosso curso também, assim como o link do artigo, onde a gente está se referindo nesse vídeo aqui que eu estou falando com vocês. Tudo bem, gente? Então era isso que eu queria falar com vocês, espero que vocês tenham gostado, gostaram? Então dá um likezinho aqui, e se não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva agora, fique ligado nas nossas lives, né, que de vez em quando a gente está fazendo uma live aí, você se inscreve, clica lá no sininho para você ser avisado então dessas lives. Espero vocês por lá, saudações sustentáveis e que Deus abençoe a todos vocês. Até lá, gente, valeu! Cadê meu controlezinho aqui para fechar esse vídeo? Agora.